Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, ensino à distância tem queda inédita nas faculdades privadas. Fed mantém taxa de juros nos Estados Unidos, mas mercado prevê uma alta em breve. E Caiado intensifica a ofensiva contra Flávio e aposta em voto útil. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta quinta-feira, 30 de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. De janeiro a março de 2026, uma em cada 3 instituições privadas de ensino superior teve queda de pelo menos 20% na captação de novos alunos em cursos de educação à distância, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados do Instituto Semesp refletem o impacto das novas regras que proíbem cursos totalmente online em áreas como pedagogia, saúde e engenharias. A carga horária à distância permitida passou a ser de 50%. Essa é a primeira vez desde 2022 que o índice indica redução. Nos últimos anos, o crescimento da modalidade chegou a uma alta de 700% no número de cursos. Em 2025, por exemplo, o Brasil passou a ter mais estudantes em educação à distância do que em cursos presenciais de graduação. Today, as you know, our committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. O Federal Reserve manteve os juros nos Estados Unidos entre 13,5% e 3,75% pela 5ª reunião consecutiva, apesar da inflação elevada e da alta dos preços da energia. A decisão aumentou a incerteza sobre os próximos passos da política monetária e derrubou as bolsas nos Estados Unidos e no Brasil. O presidente do Banco Central, Kevin Warsh, admitiu divergências internas e indicou que uma alta nos juros segue em discussão para conter a inflação. A juíza da 10ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, Giovana Calmon, afirmou haver indícios de que os empresários Beto Sicupira e Paulo Lemann tinham conhecimento da fraude contábil de 54 bilhões de reais na Americanas e autorizou buscas contra eles. As defesas negam envolvimento e dizem que ambos foram vítimas do esquema, enquanto o Ministério Público Federal afirmou não haver indícios de que os acionistas ou conselheiros soubessem das irregularidades. Essa fraude ocultava dívidas e inflava resultados para favorecer o pagamento de bônus e distribuição de lucros. O que está se discutindo é se ele realmente teria condições de chegar ao segundo turno. Porque com tamanhas fragilidades, se ele vai para um debate com o Lula no segundo turno, ele vai ter que ficar se explicando. O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, intensificou a estratégia de se apresentar como uma alternativa da direita, afirmando que teria mais chances do que Flávio Bolsonaro de derrotar Lula em um eventual segundo turno. Caiado criticou a convenção do PL por priorizar ataques e polêmicas em vez de propostas, enquanto aliados de Flávio minimizam a ofensiva e dizem que o senador mantém uma base consolidada de apoio e segue focado em ampliar sua coligação e definir o vice. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao STF que ele não foi consultado nem autorizou previamente o vídeo que foi criado por inteligência artificial e exibido na convenção do PL em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. A manifestação responde a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, que havia alertado que uma eventual autorização poderia levar à conversão da prisão domiciliar em regime fechado.
Pesquisa Genial Quest mostra Tarcísio de Freitas na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 26% de Fernando Haddad. Em um eventual segundo turno, o governador venceria o petista por 48% a 32%. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, você confere as informações sobre a ventania em São Paulo e no Rio de Janeiro e a aprovação de novas canetas para tratar a obesidade. Sérgio Bandeira, presidente do Sindigás, fala sobre o papel do GLP na transição energética, no combate à pobreza energética e no futuro da matriz energética brasileira. Ouça o episódio completo aqui no Notícia no seu tempo. Ventos fortes atingiram São Paulo e Rio de Janeiro, provocando 5 mortes, apagões, danos a construções e paralisação de transportes. Em São Paulo, as rajadas passaram de 120 quilômetros no interior, interromperam operações no Porto de Santos, travessia de balsas e deixaram milhares de imóveis sem energia. No Rio de Janeiro, o vendaval afetou o metrô, trens, aeroportos e a ponte Rio-Niterói, enquanto as defesas civis mantiveram alertas e equipes mobilizadas. E caças dos Estados Unidos e da Arábia Saudita atacaram milícias pró-Irã no Iraque e Teherã respondeu com mísseis contra bases americanas na Jordânia, encerrando a trégua de 2 dias e ampliando o conflito no Oriente Médio. A escalada envolve novos ataques de grupos aliados do Irã e levou à alta do petróleo, enquanto Estados Unidos, Arábia Saudita, Iraque e Irã trocaram acusações e promessas de retaliação. E para encerrar, a informação de que a Anvisa aprovou o registro de 5 novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida, o princípio ativo usado no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Os produtos foram autorizados por comparação com o Ozempic e poderão ser usados como complemento à dieta e aos exercícios. As novas opções serão comercializadas nas canetas para aplicação subcutânea. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Felipe Caldo e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.